nós respondemos Polícia Federal por causa disso. De que? Esse negócio aí. Vereadores, Cidade Vitória, estamos ao vivo? Não. Vai entrar ao vivo? Tá sem, mas está gravado. Ok, a gente publica depois. Cidade Vitória, bom dia. Hoje, quarta-feira, 27 de outubro, nossa 70ª sessão ordinária da Câmara. A presidência solicita os vereadores o registro de suas presenças para início da nossa sessão ordinária. Está funcionando o painel? Tá. Tá, não tá? Está funcionando. Não, vai liberar ali ainda. Ok. Eu preciso do... William, eu preciso do boletim de votação para a gente registrar a presença, manual. Gente, é uma queda de fase, só avisando a Cidade de Vitória, que não está sendo transmitido ao vivo, em razão de uma queda de fase da EDP. Então, em nenhum momento será prejudicado o princípio da publicidade e da transparência, porque iremos colocar, disponibilizar em nossas redes a transmissão na íntegra, sem edição de tudo aquilo que a gente está aqui deliberando. Vamos lá, vereador Adalto Bastos das Neves. Sou eu, presidente. Presente. Aloysio Varejão. Anderson Góes. André Brandino. Presente. Antônio Eduardo. Presente na sessão. Armando. Camila. Davi Ismael. Denner. Gilvan. Deninho, licença médica. Deninho operou, está bem, cometeu excessos de não repouso, teve que voltar para o repouso absoluto. Gilvan, Carla, Leandro, Luiz Emanuel, Luiz Paulo Amorim, Maurício Leite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vereadores presentes, um de licenciado. Há quórum para início dos trabalhos, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária, solicitando o vereador Dalton Neves a proceder a uma leitura do texto bíblico. Convido a todos presentes que se coloquem em posição de respeito. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Vereadores, a presidência agradece a leitura do texto bíblico pelo vereador Dalton Neves. Leandro Piquet presente.
estamos sem nosso painel, tá? Falta transmissão. Leitura do expediente externo. Expediente interno não deu para... Bom dia. Senhor presidente, registrar minha presença aí, por favor. Vereador Luiz Paulo Amorim, presente. Bom dia, vereadores, vereadoras, servidores, assessores. Senhor presidente, passamos a leitura do expediente externo, mas antes de fazer a leitura do expediente externo, eu queria fazer um apelo à descarada, porque eu acho que eu quase morri do coração por causa dessa descarada. Não faça mais isso comigo, pelo amor de Deus, sua descarada. Faça com que a energia volte logo. Eu fui subir a escada aí e passei mal. Então, EDP Excelsa, sua descarada, venha resolver nosso problema. Mas você não é atleta, vereador Dalto? Vossa Excelência faz Já judô, foi, já natação, surf. Não entendi agora. Tá bem, não? Mas eu estou com excesso de exercício físico essa semana. Estou meio cansadinho. Passamos à leitura do expediente externo. Excelentíssimo senhor prefeito Lorenzo Pasolini comunica que sancionou o autógrafo de lei 11.469/2021, referente ao projeto de lei 241/2020, de autoria do vereador Luiz Emanuel. Altera a lei 8.385, de 7 de dezembro de 2012, que cria Centro Municipal Educação Infantil, CEMEI, no bairro Jardim Camburi. Lei 9.794, lido o expediente, senhor presidente. Bom, vereadores, nós não temos ordem do dia na manhã de hoje, então eu posso manter não houve nenhuma alteração na presença do plenário, ok? Com as presenças, então, Brandino Davi Dalto, Camila Luiz Paulo Amorim, Maurício Leite, Leandro Piquet, vereador Eduardo Duda. Quem foi para lá? Goge. Então, há quórum 2, 4, 6, 7, 8, 9. Há quórum para início dos trabalhos. Passamos à análise do item 1 da nossa pauta. Projeto de lei dispõe sobre licenciamento ambiental, avaliação de impactos ambientais e cadastro de atividades poluidoras no âmbito do município de Vitória e outras providências. O processo vai ser encaminhado à Comissão de Justiça, vereador Leandro Piquet. Bom dia, presidente, nobres colegas vereadores, avoco a matéria, considero a matéria legal, constitucional, esse é o parecer que coloco em votação. Sim, pela aprovação do parecer. Não Como pela vota rejeição. vereador Leandro Piquet, o relator emitiu parecer pela constitucionalidade. Como vota o vereador Gilvan, vereador Maurício, Voto com o relator. vereador Duda, Voto com o relator. vereador Luiz Paulo Amorim. Acompanhe o relator, senhor presidente. Projeto a ser encaminhado à Comissão de Meio Ambiente. Vereador Luiz Emanuel. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Avoco a matéria, dou parecer favorável e colho o voto dos vereadores Luiz Paulo Amorim e vereadora Carla Cosa. Voto com o relator, excelência. Vereadora Carla ausente. Passamos à análise da Comissão de Políticas Urbanas. Vereador Leandro Piquet, o vereador presidente, se puder designar vereador Duda para relatar a matéria. Vereador Duda, designado para relatar a matéria. Avoco a matéria pela constitucionalidade e dou meu parecer sim. Como voto vereador Leandro Piquet. Com o relator. Como voto vereador Armandinho ausente. Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo. Vereador Luiz Emanuel. Não. É o presidente. Não é não? Vereador Dalto. Vereador Dalton Neves, presidente. Última comissão a emitir o parecer não poderia ser diferente de todas as comissões, senhor presidente, tendo em vista a importância da tão
forte luta do prefeito em desburocratizar o nosso sistema municipal, em todos os sentidos. Então, vou exarar meu parecer aqui pela aprovação e colho o voto dos outros membros. Como voto, vereador Luiz Emanuel. Voto sim, presidente. Como voto, vereadora Carla Costa. Voto contrário. Voto contrário, não. 2, sim. Matéria... E um não, matéria aprovada. Vereadores, Aprovada. tendo tramitado no âmbito das comissões de Constituição, Justiça, Meio Ambiente, Políticas Urbanas e Desburocratização e Empreendedorismo, a matéria vem a plenário para ser discutida. Quero discutir, presidente. Vereadora Camila Valadão, pode fazer uso da tribuna. Vou falar daqui mesmo. Está muito abafado esse plenário. Mas, assim, a matéria tramitou ontem, eu fiz algumas ponderações e críticas à forma como essa matéria vem à casa, o regime especial dela aqui na tramitação, aprovação, né, enfim, regime de urgência. E eu queria trazer algumas reflexões acerca da temática que eu acho que é importante registrar. Quando a gente está falando do licenciamento ambiental, a gente está falando de um dos principais instrumentos da política ambiental no nosso país. E aí, na nossa avaliação, aprovar essa matéria em regime de urgência, sendo que esse é um instrumento político muito importante, portanto, sem debate nesta casa, audiências públicas, debates mais aprofundados no âmbito da comissão, na verdade não houve nem debate, né? Aqui houve apenas aprovação. Na nossa avaliação, isso é um absurdo. Ontem foi falado aqui que assim é a democracia, maioria, minoria, e na nossa avaliação o que está colocado aqui não é só a relação entre maioria e minoria. A gente está falando, na verdade, de um legislativo que, ainda que tenha uma maioria da base, esse legislativo pode e deve promover debates, fazer escutas à população. Quando isso não é feito, na minha avaliação, há uma relação de subserviência em relação ao Executivo. Então, a gente está falando de um tema que é extremamente complexo. Se a gente fala de danos econômicos, esses podem ser reparados. Agora, danos ambientais não podem ser reparados. Nesse sentido, eu queria trazer alguns aspectos. Assim. Há no âmbito federal a tramitação do projeto de lei que versa sobre o licenciamento. Para uma segurança jurídica desse projeto, seria mais prudente que esta Câmara aprovasse uma lei aguardando a tramitação do PL no Senado. O PL está em discussão no Senado, há muitas críticas, vêm sendo feitas audiências públicas lá acerca desse tema, ou seja, é possível que haja modificações na lei que foi aprovada na Câmara. Concordo que nós devemos aperfeiçoar o processo de licenciamento ambiental, mas atentos aí para que as atividades econômicas, elas não comprometam o nosso direito básico constitucional ao meio ambiente. Então, não há, na nossa avaliação, uma incompatibilidade, como muitos querem afirmar, entre proteção socioambiental e crescimento econômico. Esse é um argumento recorrente, como se o licenciamento fosse um grande obstáculo aí para o crescimento econômico da nossa cidade, sendo que ele é um instrumento político importantíssimo de preservação do meio ambiente e de preservação do direito constitucional nosso. E aí, nesse sentido, eu queria destacar também, quando a gente fala do projeto que aqui foi aprovado, a gente tem na nossa avaliação alguns itens que são extremamente complicados. E acho que eu quero reiterar, nós não somos contrários à alteração nos licenciamentos. Mas nesse projeto em si, encaminhado pelo Executivo, nós damos praticamente um cheque em branco ao Executivo, quando, por exemplo, há a revogação do anexo 1 da lei atual em vigor, na qual estão discriminadas as atividades que precisam de licenciamento, e isso seria definido a partir dessa lei por uma portaria da SEMAN. Ou seja, a gente está dando um cheque em branco para a própria administração definir quais seriam essas atividades, e na nossa avaliação isso é um absurdo. É retirar de nós, é retirar desta Câmara também, a possibilidade de legislar acerca desse tema. E, além disso, uma outra coisa que, na nossa avaliação, é extremamente preocupante no PL, é aí a retirada de diversas competências do CONDEMA, que é um órgão de controle social fundamental. Então, nesse sentido, essas duas alterações em especiais, há outras também, mas essas duas, na nossa avaliação, trazem muitos prejuízos para a aprovação desse PL e também para a nossa cidade. Então, eu voto contrária ao projeto.
E quero reiterar a minha crítica do absurdo que é não fazermos um debate mais aprofundado, sendo que o licenciamento é um dos principais instrumentos da política ambiental no nosso país. Então, não se trata só de maioria e minoria, é uma relação de subserviência. Esta Câmara deveria ter feito audiência pública, deveria ter feito um debate a partir das comissões, a Comissão de Meio Ambiente deveria ter provocado a sociedade. Então, reitero a minha crítica. Presidente, posso fazer uma sugestão? Não sei nem se é uma questão de ordem. Que os vereadores fossem dispensados do uso do terno hoje, diante do calor que a gente está sentindo? A gente suporta. Existe um negócio chamado homeotermia, isso? Que a gente estabelece, sentadinho, a gente estabelece o equilíbrio da temperatura do corpo. Tudo bem, só Eu uma aprendi sugestão. lá na biologia. Presidente, eu não aprendi a controlar o meu ainda não, porque Só eu ficar tô derretendo, quietinho. hein? É só ficar quietinho, sentar na cadeira, preservando, inclusive, o distanciamento. Senhor Eu queria me presidente, inscrever inclusive eu gosto até mais de ficar quentinho, é mais gostoso. Algum Bem. vereador para discutir? Sim, Vereadora Carla. Carla Costa. Não, é uma sugestão. Só um registro antes de começar minha fala propriamente dita. Nós absorvemos essa lógica europeia de terno num país onde não condiz com a temperatura que nós vivemos. Mas, já que os vereadores insistem, tudo bem. Não é insistência, é regimento. Eu entendo, mas eu estou pedindo que Para neste não dia cumprir o especificamente a gente possa abrir uma exceção para que os vereadores se sintam mais à vontade para discutir. Abrir uma exceção ao regimento é completamente perigoso, em qualquer ponto dele. Ok, presidente, sem problemas. À vontade, fique com o terno de calor. Bom dia, senhores vereadores, vereadora Camila, servidores. E queria complementar um pouco da fala da vereadora Camila no sentido da mesma lógica que nós compreendemos dentro do nosso gabinete. Eu queria primeiro registrar que o Tarcísio é um excelente secretário e tem recebido o nosso mandato, tem aceitado as nossas sugestões e críticas, mas me preocupa que a gente esteja criando uma legislação que seja, como a gente chama, equipe dependente. E se nós tivermos à frente da secretaria uma pessoa não tão comprometida, um secretário que não seja um efetivo ou não tão comprometido com o meio ambiente, um secretário que possa estar comprometido com interesses outros que não sejam o bem do poder público, o bem da sociedade. E por que eu digo isso? Em nome de uma celeridade e de uma autonomia da gestão, né, como vem escrito para a gestão, como vem escrito no encaminhamento da prefeitura, nós retiramos do CONDEMA a opinião e a possibilidade de opinar na entrega desses licenciamentos, na garantia, principalmente em relação às empresas e os empreendimentos que precisam de determinadas licenças específicas. Isso me preocupa nesse sentido específico de que a gente sabe que nessa área, muitas vezes no Brasil, a gente já viu, por interesses, inclusive econômicos, políticos, pessoas garantindo licenciamento em áreas e para empreendimentos que trariam um impacto ambiental gigantesco para as cidades por conta de benefícios financeiros. O órgão, como o CONDEMA, que é um conselho de controle social, é fundamental para que a sociedade, vereador André, esteja sabendo quais são os empreendimentos e qual é a lógica que está sendo imposta para a cidade nesse sentido. Então, me preocupa essa questão. Não me preocupa tanto, eu diria assim, com o Tarcísio à frente, mas me preocupa porque ele não estará lá para o resto da vida ad eterno. Então, eu sinto que a legislação, da forma que ela foi colocada, eu estudei, eu li, e a nossa conclusão jurídica é que nós estamos aprovando uma lei quase de caráter autorizativo, presidente. Por quê? Ela é extremamente vaga e ela entrega para o Executivo para regulamentar por meio de resolução diversas obrigações, portaria. E isso gera uma insegurança jurídica, inclusive para os empreendimentos, que hoje podem não ter uma licença ambiental e amanhã serem obrigados a ter uma licença ambiental ao bel prazer do gestor que estiver à frente. Nesse sentido, a gente percebe avanços, mas não estamos confortáveis com a forma que ela foi construída. Acho, inclusive, problemático que a Comissão de Meio Ambiente não tenha recebido esse projeto anteriormente. Tenho criticado isso em diversos momentos. Eu entendo que vocês vão usar a mesma lógica da separação de poderes, mas eu acho que se nós queremos
ter uma relação ainda mais saudável com o Executivo seria muito importante. O projeto foi protocolado na sexta-feira, dia 22, e hoje nós já estamos votando ele. Então, não houve tempo hábil. Inclusive, ontem, que teríamos sessão da Comissão de Meio Ambiente, a sessão não ocorreu. Então, assim, acho muito problemático, não acho positivo, e acho que nós poderíamos ter amadurecido, junto com a cidade de Vitória, o melhor caminho para esse projeto. Gilvan. Vereador Gilvan. Primeiro, que quem é do PT, assim, não gosta de cumprir regras. Já vem querer mudar as coisas fora das regras e da lei. Interessante, hoje saiu em vários jornais a situação ontem aqui do Carlos Brilhante Ustra. Interessante que a imprensa não fala quando essa esquerda idolatra o assassino Stalin, Che Guevara, vários ditadores que perseguiram, assassinaram pessoas, e quando é um político ligado à esquerda, todo mundo se cala, todo mundo. Imprensa, parte da OAB. Vamos ver lá o que Nicolás Maduro fez na Venezuela. São idolatrados pela esquerda. Aí você vem falar de um coronel que evitou, um dos que evitaram o comunismo aqui. A senhora Dilma Rousseff participava de um grupo terrorista. Isso ninguém fala. Então, é só a hipocrisia da esquerda. Quando tiver a TV aqui da nossa Câmara de volta, semana que vem, vou trazer dados de quanto, vereadora Carla Cose, os seus ídolos mataram, assassinaram, perseguiram, coagiram. Isso a imprensa deveria também falar. Os seus ídolos. O meu ídolo não fuma maconha, o meu ídolo não é um presidiário, o meu ídolo não é um corrupto, e muito menos um ditador. Então, novamente, aqui eu repito, fiz a homenagem e farei todas as vezes ao nosso coronel Carlos Alberto Ustra pelo trabalho contra o comunismo aqui no nosso país. Próximo vereador. Deixa eu me posicionar, porque não fiz ontem, vereadores, e fui cobrado. Eu quero dizer que Lula, Dilma também não são meus ídolos. Estou muito longe de concordar. Sou um vereador conservador e de direita. Acho que é até pleonasmo. Para mim, quem é conservador é de direita necessariamente. Mas eu também, vereador Gilvan, não tenho por ídolo o coronel Brilhante Ustra. Eu também não entendo ele como, no combate ao terrorismo, permitir a radicalização extrema. Eu acho que houve excessos. Então, assim, eu faço questão de posicionar, porque fui cobrado por amigos próximos. Acredito que necessário foi o combate, e é necessário, neste tempo, aquilo que o Foro de São Paulo, aquilo que a esquerda quer retomar para implantar confusão em nosso país. Mas faremos isso no voto, na defesa do presidente que acreditamos. Em nenhum momento projetando alguém que passou, que individualmente, eu estou falando do Davi, individualmente não tenho nenhum tipo de apreço. Então, assim, faço questão de me posicionar por cobrança, não é cobrança, por puxão de orelha que recebi e mereci porque não posicionei. Por que eu estou me posicionando hoje? Vocês estão vendo que a nossa transmissão não é ao vivo. A gente fica aqui no exercício da presidência tomando conta do dinamismo da sessão. É olhando o próximo projeto, é conferindo os pareceres, é buscando o diálogo com a EDP para que retome e resolva o problema da fase da energia. E ontem, quando foi falado, como diferente do que sempre faço, que é me posicionar diante do tema, não tenho medo de posicionar com relação a nada. E porque eu entendo que isso foi o que eu aprendi com meus pais, eu aprendi com minha mãe, aprendi com o pastor Brito. Então, assim, eu busco defender lado a lado contigo, mas nesse ponto pinçado, e faço questão de dizer que é pinçado, talvez a minha primeira divergência, a exaltação dele, em nenhum momento eu faço parte. Eu só queria deixar só uma reflexão para todos. Em 64, nós não tínhamos
o que nós temos hoje. Nós tínhamos grupos terroristas com bomba, roubando fuzil, sequestrando e matando. Aí eu faço a pergunta, se combate alguém com fuzil e com bomba com flores, vereador Brandino? Não, mas Então, depois a gente estava numa depois guerra. da prisão desses extremistas que estavam em 64 fazendo isso tudo que Vossa Excelência narra, é verdade, mas depois que estão presos, tem que submeter o regime de direito. E houve acesso depois desse momento. Combate, estou aqui combatendo. Meu desejo é que Lula volte para a prisão e pague por todos os crimes de corrupção que cometeu. Que é isso? Vereador, próximo, vereador André Brandino. Bom dia a todos. Não, só a todos, que já contempla todos. Bom, já que o Davi puxou o tema aqui, o Gilvan, quando ele falou por si próprio ontem, não fala por nós, porque, infelizmente, a pessoa citada foi condenada. Então, assim como o Lula, lá atrás, que já teve o meu voto, também foi condenado. Então, a partir do momento que é condenado, que é comprovado, não tem o meu apoio. Sendo assim, não tem como eu apoiar uma pessoa que participou de tortura e nem uma pessoa que foi condenada por corrupção. Então, eu deixo aqui minha posição bem clara quanto a isso. E agora eu vou falar sobre o projeto em si. Quero parabenizar o Tarcísio, o secretário Tarcísio Foegger, um cara excepcional, um cara técnico, que é o que me dá tranquilidade para aprovar esse projeto, por mais que eu tenha tido quase uma semana para poder estar estudando. Foi apresentado semana passada, se eu não me engano, passou pelo Conselho de Meio Ambiente, não é isso, Luiz? Passou pelo Conselho de Meio Ambiente. Que foi contrário. E dizer para as vereadoras Carla e Camila, eu respeito a posição das duas, mas a questão não é tempo. Se der um ano para elas estudarem o projeto, elas vão votar contra, porque elas já tiraram as conclusões dela, respeito as conclusões que elas tiraram, mas a questão aqui não é tempo. A questão é que elas pontuarem e pode dar um ano para elas estudarem o projeto, elas continuarão sendo contra. Então, essa é a minha leitura sobre o projeto. Quero dizer que o projeto, do jeito que era muito arcaico, do jeito que estava, não podia continuar. Prova disso é o canal Baiano Noroeste, que tem lá próximo ao Parque Dom Luiz Gonzaga, uma parte toda concretada, que fica uma burocracia do caramba para poder fazer a limpeza. Então, muitas coisas ficam embarreiradas por um sistema, por um projeto, uma lei arcaica, que do jeito que estava não pode continuar. Quero aqui tecer também elogios ao secretário Marcelo, que esteve ontem lá no Colégio Tancredo de Almeida Neves, junto com a vice-prefeita e algumas lideranças. A gente levou informação para a comunidade que a regularização fundiária do bairro Santo André e São José está sendo retomado, e a previsão, se tudo correr bem, concessão da União, tudo der certo, até o fim do ano, esses dois bairros terão todas as suas escrituras entregues. Então, agradecer ao secretário Marcelo, o prefeito Lourenço Pasolini, por estarem contemplando e dando essa tranquilidade aos moradores do bairro Santo André e São José. Do ponto de vista, vereadores, da tramitação do projeto, ele vem à casa tendo observado todo o trâmite regular na Comissão de Meio Ambiente. Ele passou pelo CONDEMA e foi aprovado no CONDEMA. E da Câmara Técnica. Ok. Tiveram sugestões de algumas pessoas, só que a gente precisa entender que sugestões não são imposições. Houve sugestões e que o projeto, pela maioria, foi aprovado do jeito que vem. Então, assim, é porque fica se repetindo a narrativa de querer se desconstruir o avanço que está fazendo, a simplificação que está se fazendo pela supressão de instâncias nos debates. Elas aconteceram. Eu queria Vereador Armandinho. A gente está na fase da discussão. Vereador Armandinho. Bom dia, Cidade de Vitória, bom dia a todos aqui presentes, vereadores, assessores, aqueles que nos acompanham. É com muita alegria hoje que nós votamos esse verdadeiro avanço na desburocratização, na simplificação
das normas e das leis da nossa cidade. Como disse em algumas outras vezes, podemos participar como Câmara em todo o debate de lei do Executivo. Estivemos com o secretário Tarcísio Foeg em reunião, junto com o secretário Marcelo Oliveira, perpassando ponto a ponto da lei, exaurindo o debate. Uma lei que foi aprovada pelo CONDEMA, passou pela Câmara Técnica também, na própria secretaria, seguiu todos os trâmites para chegar, transformar essa minuta nesse projeto de lei que foi assinado pelo prefeito e hoje está aqui sendo apreciado para ser votado em regime de urgência, em qual tive o prazer de subscrever. Subscrevi porque entendo que é urgente a necessidade do nosso município simplificar o licenciamento ambiental. Pasmem, a lei anterior já tem mais de 20 anos, tem precisamente 21 anos, foi feita no ano 2000, debates da década de 90, que levaram à consolidação dessa lei, que no seu momento foi importante, mas que levam a muita insegurança, porque tem vários trechos da lei que não são claros. Não são claros, precisam de regulamentação, e fica aquele entendimento subjetivo daquele que cabe a fiscalização e aplicação. Quando se faz isso e cria novas categorias para o licenciamento ambiental, a expectativa é que 70% do licenciamento, que são de baixo impacto, por exemplo, pequenas lojas, consultórios, sejam escritórios, você simplifica e transforma no rito automático, assim como nós sistematizamos e fizemos no licenciamento de obras, feito pela SEDEC, pilotado pelo secretário Marcelo Oliveira. Então, quando o secretário Tarcísio Foeg, que é um técnico de carreira, né, efetivo dessa prefeitura, foi superintendente do IBAMA, do IEMA, quando ele lidera em conjunto com os demais servidores e constrói um projeto factível para o avanço, e o avanço porque quem entende da lei, não é palpiteiro, né? Não é palpiteiro, não é entendimento subjetivo de alguns eco-xiitas, porque tem alguns, né, que não querem o desenvolvimento, que não querem o respeito ao meio ambiente, que não querem a desburocratização das normas. Até o cuidado, a forma que foi redigida a lei, teve para ser uma lei de simples entendimento, para o cidadão, para o munícipe, para aquele que quer investir na nossa cidade, aquela pessoa que deseja empreender, veja a regra, a lei, e saiba como que é claro o que fazer. Então, diferente do texto da lei anterior, que tem mais de 20 anos, muito técnica, uma redação confusa, né? A menos que você já tenha militância ou afinidade na área. Nós estamos trazendo hoje aqui esse marco para o desenvolvimento da cidade de Vitória, e com muita tranquilidade e respeito ao meio ambiente, porque estamos realmente mudando aquela lógica da Secretaria de Meio Ambiente, assim como era a Secretaria de Desenvolvimento da cidade, ser um cartório de luxo, ser um cartório para justamente ficar analisando pilhas e pilhas de licenciamento de baixo impacto. Então, assim, e essa economia de recursos vai pegar os profissionais de excelência que nós temos na Secretaria de Meio Ambiente e voltar eles ao licenciamento das atividades realmente poluidoras, realmente nocivas. Então, teremos um crivo muito mais técnico, muito mais restrito nas atividades que realmente têm impacto poluidor. Não no licenciamento de uma loja, não no licenciamento do escritório de advocacia. Então, assim, com muita satisfação, estou aqui hoje para votar esse projeto de lei. Presidente. Antes disso, vereador Luiz Emanuel, tem mais alguém para discutir? Eu queria fazer a menção, porque alguns avanços aconteceram na gestão anterior no que diz respeito ao meio ambiente, sobretudo na sua liderança lá. Vereador Armandinho, por exemplo, no que diz respeito aos templos religiosos, a gente teve toda uma discussão do alvará sanitário facilitada por um bom diálogo com o vereador Luiz Emanuel. Então, faço questão aqui, vereador, de te parabenizar e dizer que a vida é assim, a gente vai avançando. Alguém trouxe até aqui,
Vossa Excelência, inclusive, deixou grande parte dos estudos que permitiram a elaboração dessa proposta de lei. Foram produzidas, são conhecimentos produzidos na sua gestão à frente da Secretaria de Meio Ambiente, que são aproveitados para o Tarcísio, que é muito competente em levar um pouco mais adiante. Aí a vereadora Carla tem razão, vai vir outro que vai levar mais adiante, e o exercício da fiscalização dos vereadores irá possibilitar isso. Vereador Luiz Emanuel. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Camila Valadão, vereadora Carla Cosi, assessores. Bem, vereador Davi Ismael, quero agradecer aí pelas palavras e, assim, confirmar que não fiz nada mais que minha obrigação. Eu só não posso deixar de fazer alguns registros aqui, até para validar o que a história remonta a esse momento, né? E aí vem em conta esse momento. Em 2018, nós montamos uma comissão, vereadora Camila Valadão, para produzir essa lei, liderada pelo, então, gerente de controle ambiental, Dácio Bracarense, que hoje é diretor de meio ambiente da Câmara Federal, lá em Brasília. Está lá servindo a deputada... como? Carla Zambelli. Carla Zambelli. Todo mundo sabe, tá vendo? Mas todo mundo segue aqui no Instagram. A Carla está seguindo aqui. A Carla é uma deputada bem famosa hoje. Positiva, propositiva, honesta. Mas, assim, e o conjunto do que foi discutido e feito naquela época só não foi trago a essa casa, vereador Davi Ismael, porque não havia ambiente político para poder aprovar aquela lei. O prefeito não tinha maioria na casa, o vereador Davi Ismael sabe disso, o vereador Dalton Neves, o vereador... Quem mais estava com a gente aqui na legislatura anterior? O vereador Denim, que não está aqui hoje no plenário. Né? Não tinha ambiente político para votar. Obrigado. Quando eu retornei da Secretaria de Meio Ambiente para cá em abril do ano passado, tinha 5 pedidos de CPIs aqui. 5. Virei líder de governo, a gente conseguiu construir com o vereador Davi Ismael com muita tranquilidade, porque o Davi liderou esse processo, de maneira correta, fazendo política. Né? Por isso que eu insisto nessa tese sempre de que quem governa, quem ganha, governa, quem perde, faz oposição. Ou aqueles que, no meio do caminho, apesar de ter ajudado a ganhar, se sentem desprestigiados, não se sentem, não tem um ambiente onde ele se habilite a, pelo menos, propor. E eu reconheço isso que o vereador Davi Ismael e outros vereadores passaram na gestão anterior, então, uma proposição. É da natureza do processo político. E é bom que seja esse debate possa ser avançado nessas termos. Tem 2 coisas que eu queria deixar claro. Nós liberamos, vereador Gilvan, 315 atividades econômicas desde 2019, isentas de licenciamento ambiental. Nós aumentamos em mais de 300% na nossa gestão a liberação de licenciamento ambiental. E usamos um termo de compromisso ambiental para validar tecnicamente e juridicamente todas as ações. Por exemplo, eu me recordo do Papadinos. Meus filhos frequentam Papadinos no Jardim da Penha. Meu bairro há 38 anos. O cara ligava lá a sanduicheira dele e a fumaça invadiu o prédio ao redor. Os moradores desesperados me procuraram. Eu disse, a fiscalização vai lá ver. Foram lá ver o que estava acontecendo. Realmente não tinha absolutamente condição nenhuma de continuar daquela forma. Fecha. Da mesma forma que a gente fechou a Vale por 6 dias. O que não pode haver é diferença entre a ação de monitoramento e fiscalização de tudo o que há na cidade, seja o pequeno comércio até a grande empresa da Ponte Tubarão. Agindo de maneira isonômica, e eu acho que essa lei não, eu tenho certeza que essa lei, ela condiciona isso. A parte mais importante dessa lei, vereador Davi Ismael, por isso que eu vou votar a favor com tranquilidade. Ela condiciona isso. Ela não tipifica, para além daquilo que se faz necessário do ponto de vista fiscalizatório da Secretaria de Meio Ambiente, que, diga-se de passagem, nós provamos, na nossa gestão, que aquilo ali é um espaço administrativo de uma polícia ambiental em Vitória. Quando a gente começou a usar desse poder administrativo para fiscalizar as empresas da Ponte Tubarão, nós fomos questionados. Quem licencia as empresas da Ponte Tubarão e IEMA? E daí? O órgão de controle de Vitória, ele é superior em qualquer aspecto, não ao IEMA, a qualquer outro organismo que queira fiscalizar ambientalmente aquele espaço.
Hã? Chegaram a dizer que a gente não podia fazer nem o que nós fizemos, porque o IEMA que controla. Não, o IEMA passou 10 anos sem fiscalizar, aliás, desculpa, sem entregar um licenciamento ambiental para as empresas operarem. Vocês sabiam disso? As empresas da Ponte Barão passaram 10 anos sem licenciamento operando. Pô. Isso não pode acontecer. Nós não podemos permitir. Agora não. Tem um termo de compromisso ambiental assinado junto ao Ministério Público Federal e Estadual. As condicionantes estão lá para serem cumpridas. Nós visitamos a Vale recentemente, a gente percebeu claramente o avanço, né, que a empresa teve na ocupação desses espaços que ela precisava para poder mitigar o problema da poluição atmosférica. Enfim, nós estamos diante de um momento que é preciso entendê-lo, né? A cidade precisa dar um passo adiante, sim. Eu compreendo perfeitamente vosso posicionamento, vereadora Camila Valadão. Compreendo perfeitamente. Né? Mas a lei, ela que foi construída ao longo desse tempo, e não foi pela minha mão, nem pelas mãos do ex-gerente, foi pelas mãos de todos que ali estão, técnicos que estão lá há mais de 20 anos. Ernesto, né? O Brave, a Júlia Schmidt, que está lá. Enfim, aliás, nós precisamos, vereador Davi Ismael, também entender o seguinte: a Secretaria de Meio Ambiente precisa hoje, urgentemente, de um novo quadro de servidores. Muita gente aposentou, muita gente saiu, nós estamos sem técnicos suficientes para poder cuidar disso. Está faltando engenheiro ambiental, está faltando engenheiro civil, está faltando engenheiro mecânico, está faltando engenheiro florestal, falta biólogo. E isso é uma necessidade que o secretário Tarcísio Freger, um servidor da casa, exemplar, né, precisa. Nós estamos aqui pedindo para que o Tarcísio possa ser assistido, para que ele tenha condição de fazer exatamente aquilo que ele precisa fazer a partir de agora, que é monitorar e fiscalizar, vereador Mano. Exatamente isso. Então, a partir de hoje, né, e eu quero saudar o prefeito Pasolini, que fez um evento público, chamou a sociedade civil organizada, né, estava lá representantes da sociedade que gera riqueza para esse Estado, e também aqueles que geram serviço. Foi um evento, na minha opinião, singular. E hoje a gente consegue, efetivamente, se Deus quiser daqui a pouco, aprovar a legislação e construir. E, a partir daí, eu até entendo, como a vereadora colocou, se houver necessidade de qualquer reforma, né, dentro desse ambiente estabelecido pela legislação, a gente pode propor aqui, pode conversar com o governo, né, vereador Brandino? Agora, é premente a necessidade de avançarmos em termos de legislação para esse licenciamento ambiental. E, repito, só não foi feito antes porque não havia ambiente político, como há agora. E o ambiente político que a gente contorna, construindo uma maioria que compreende a atitude do Poder Executivo e a sua necessidade. Eu acho bacana o que está acontecendo. O prefeito Pasolini tem avançado em vários setores da administração pública no primeiro momento do seu governo, quando muitos gestores anteriores sempre tiveram muito receio. Eu me recordo que o prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas, quando chegou à prefeitura, fez uma reforma administrativa surpreendente e foi quase que execrado pelos servidores da prefeitura. Com o tempo, as pessoas compreenderam a assertividade daquele momento. O prefeito Pasolini tem feito algo parecido, não vou dizer que é igual, mas parecido, agindo para que determinadas situações possam ser controladas imediatamente antes que a prefeitura tenha dificuldade para poder gerir seus compromissos com a sociedade, com os próprios servidores, né? É óbvio, tem algo que... Ontem eu vi um vídeo da Valesca, preciso entender, vereadora Carla Costa, é verdade. Há muito tempo os servidores não têm reajuste na Prefeitura de Vitória. Vereador. Nós precisamos trabalhar para isso, vou terminar. Nós precisamos trabalhar para isso, para que isso aconteça. É claro que não podemos deixar de reconhecer as crises que nós tivemos nos últimos anos foram sequenciais. Fim do Fundap, retirada do Fundo de Participação de Estado e Município, que abaixou substancialmente a arrecadação em Vitória. O município não conseguia pagar, ele não conseguiria dar reajuste. Eu me lembro do Vitor Boas chegando no governo do Estado, dando 25% de reajuste para os professores. Quebrou o Estado, acabou com o Estado. Né? Então, assim, tem que ter responsabilidade fiscal, responsabilidade política, administrativa, e isso, eu queria terminar dizendo, é o que eu reconheço particularmente nesse momento na gestão do prefeito Pasolini. Está sendo super responsável e andando para frente, o que é mais importante. Vamos votar a favor, é lógico. Para encaminhar a matéria, vereadora Carla Costa. Também quero encaminhar, presidente. E vereadora Camila, e assim o projeto em votação.
inscrições já encerradas para encaminhar. Tá. Bem, cidade de Vitória, eu queria trazer uma informação para vocês. É importante que a gente registre isso para que as pessoas entendam um pouco, porque, infelizmente, quem não conhece a história muitas vezes está fadado a repeti-la. Carlos Brilhante Ustra é a única pessoa condenada pelo Estado brasileiro por tortura por conta da ditadura brasileira, que aconteceu aqui no nosso país. É muito triste que tenham pessoas que votem numa casa de leis do povo, uma casa que brada aos quatro cantos e bate no peito para dizer que defende a família, que defende as crianças, por uma pessoa que torturou famílias e crianças. E eu faço questão de fazer uma leitura para vocês aqui agora. Certo dia, a Melinha estava nua, sentada na cadeira de dragão, urinada e vomitada, quando viu entrar na sala de tortura seus 2 filhos, Janaína, de 5 anos, e Edson, de 4. Ustra havia mandado buscar as 2 crianças porque queria que eles testemunhassem de seus pais. Mamãe, por que você está azul? Papai, por que você está verde? Perguntou sua filha, enquanto queria abraçar a mãe paralisada de dor pelos fios elétricos. A cor era fruto das torturas que desfiguraram sua tez. As 2 crianças foram levadas para a casa de um militar, enquanto os pais continuaram apanhando nas mãos dos agentes da ditadura comandados por Ustra. Os arquivos da ditadura mostram crianças de colo fichadas como filhos de terroristas. Vamos matar seus filhos, menos comunistas vivos. Até engasgo para falar sobre esse assunto, diante do respeito das vítimas de um crime que aconteceu aqui no Brasil, e que é inegável, e é uma mancha triste, um episódio muito triste da nossa história. Então, eu acho importante que, em todos os momentos, e talvez se a gente tivesse feito isso antes, outras pessoas não teriam ascendido ao poder da forma que chegaram, exaltando em seus votos e em seu exercício parlamentar pessoas como essas, nós estaríamos em outra situação no Brasil. Então, é importante que a gente sempre se pronuncie, que a gente sempre pontue que a ditadura aconteceu, que pessoas foram mortas e que este homem não merece, de forma alguma, ser homenageado ou, enfim, nem ter seu nome tocado, nem nesta casa e nem em nenhum outro espaço de respeito e de dignidade. Só vou pedir, vereadora Carla, a sua fala generalizada, eu acho que é sempre bom, quando o vereador se referir a outro vereador, às vezes mencionar o nome do vereador, porque fica uma cobrança. Por exemplo, o vídeo de ontem, eu fui cobrado, as pessoas achando que era eu. Então, assim, só um cuidado, porque a gente precisa ser cauteloso. Presidente, como eu tenho uns minutinhos ainda, acho que 1 minuto, eu gostaria de fazer um registro. Eu cobrei, sim, a sua postura, porque eu considero você um cristão a quem eu tenho muito respeito, e acredito, como você fez hoje, que se retratou por não ter feito a fala no momento correto, que não coaduna com essa situação. Ponto número 1. Ponto número 2, estou falando do vereador Gilvan da Federal. Eu também considero o vereador Gilvan um cristão de verdade, e eu considero que esse ponto específico merece reflexão. A exaltação nunca é bem-vinda, o aproveitamento disso tudo. Mas também chamar a responsabilidade dos vereadores para a gente evitar que isso seja o debate político, porque eu já vi fazendo política tantas coisas. Eu tenho a memória do Lula fazendo política no velório da Marisa. Então, são as coisas que eu fico pensativo qual é o espaço para se debater cada tema. Mas a sua reflexão e o seu puxão de orelha feito foi assimilado e acredito que corrigido. Camila. Pois eu vou encaminhar também. Bom dia, senhores vereadores, vereadora Carla. Eu quero agradecer à vereadora Carla por essa importante pontuação. Que bom que a sociedade capixaba, inclusive, rechaça o Ustra, aqueles que querem aí trazê-lo como um herói. Nós não vamos reescrever a nossa história no sentido de transformar ditadores em heróis. Torturaram, como a vereadora Carla muito bem pontuou, crianças, mulheres, e, lamentavelmente, nós temos ainda políticos que querem retirar esses do esgoto para transformá-los em heróis. Nós não vamos repetir essa história.
não serão transformados em heróis, e esse tipo de homenagem, sinceramente, não deve ser tolerada. E aí eu quero até falar sobre o tema da imunidade parlamentar, utilizada por muitos parlamentares, inclusive, como forma de cometer crimes. Que a gente possa, inclusive, enquanto parlamento, debater melhor esse tema, porque não é possível o vereador vir a essa tribuna atacar cotidianamente cidadãos da nossa cidade e permanecer impune. No dia de ontem, além da fala do vereador Gilvan, muito lamentável, nós tivemos colegas que riram. Que a gente possa não rir mais de piadas homofóbicas, como são feitas aqui em alguns momentos, ou de homenagens a torturadores. Porque só assim a gente vai poder virar essa lamentável página da nossa história. Sobre a matéria em discussão, eu quero retomar sobre ela, porque também entendo que essa estratégia política colocada tem esse objetivo, desvirtuar daquilo que é o foco, desvirtuar das pautas para passar a boiada, para tratorar a boiada. Esse é o governo de Bolsonaro. Coloca a Damares para falar determinados temas polêmicos, enquanto a boiada passa. E aí eu quero me ater também à matéria. Sobre a matéria em discussão, é verdade que nós precisamos modernizar o licenciamento ambiental, e eu tenho acordo com este tema. Só que modernizar o licenciamento ambiental deve ser feito com debate popular. E, mais uma vez, nós cobramos este tema aqui. A forma como a matéria, lamentavelmente, tramita. Vereador André Brandino fala que eu e a vereadora Carla sempre votaremos contra. Temos posições políticas e ideológicas, mas estamos aqui nos atendo àquilo que é nossa prerrogativa parlamentar. Trazer o debate do povo para esta casa, ecoar na tramitação das matérias aquilo que é o desejo popular. É verdade que o projeto foi submetido ao CONDEMA, mas teve sugestões e não foram incorporadas. Sugestões essas importantes, que são inclusive alvo da nossa crítica aqui. Ora, dizer que a prefeitura vai, por portaria, estabelecer as atividades de licenciamento é entregar um cheque branco para esta prefeitura. E essa não é uma crítica ao Tarcísio, esse é um debate sério. Nós vivemos em uma ilha com muitas necessidades e demandas ambientais. Nós não queremos passar para o Executivo um cheque em branco. Esta casa tem competência sobre este tema, e é nesse sentido que a gente está reivindicando que esta competência estivesse em lei e que não passasse para lá, através de portaria, as atividades de licenciamento, e esse é um tema. A outra coisa é o tema da segurança jurídica. Esse debate está lá em discussão no Congresso Nacional. E por que passar esta PL deste jeito nesta casa? Por que não transformar todo o debate acompanhando o que vem sendo feito o debate nacional? Por que não reproduzir nesta casa algumas das discussões que foram feitas no CONDEMA? Isso é um absurdo. E eu não considero isso independência, maioria, minoria, eu considero subserviência. E isso eu quero chamar a atenção desta casa, porque todos os projetos do Executivo aqui tramitam desta forma. Não possibilitam aos vereadores sequer fazer emenda. Se é assim que nós faremos durante os 4 anos, vereadores, fecha as portas. Nós podemos fechar as portas dessa Câmara Legislativa e reduzir o nosso processo de trabalho a aprovar data comemorativa, que é importante, é verdade, eu reconheço, ou aprovar nome de rua, que também é importante, eu reconheço. E, por fim, eu quero fazer aqui uma cobrança. Fala-se muito que é importante modernizar. Quantos servidores nós temos na SEMAN? Quantos analistas ambientais nós temos? Qual o compromisso dessa gestão para fazer concurso público, para repor o quadro, para garantir um licenciamento ambiental sério? E quero fechar dizendo o seguinte, gente. Nós não vamos, todas as vezes que PLs chegarem aqui dessa forma, nós vamos sim, vereador André Brandino, denunciar e cobrar. Porque essa tem que ser a casa do povo. E precisa reproduzir aqui dentro o debate que está colocado na sociedade, e muitos desses debates não foram incorporados na matéria. Ontem nós tentamos, por exemplo, acessar o número de servidores. E sabe por que não conseguimos? Porque o site da Câmara está fora do ar. Aliás, há vários dias. E nós sequer temos uma informação precisa do que está acontecendo com o sistema de informação da nossa cidade, e aqui já fica também uma cobrança. E uma última cobrança. De acordo com a lei orgânica, o nosso prefeito deveria prestar contas a esta casa a cada 6 meses. E até o momento, senhor presidente, o prefeito não manifestou, não que eu saiba, o interesse de vir aqui prestar, embora a lei preveja. Eu quero fazer esse registro formal, que a casa cobre, presidente, você como presidente de um poder independente, a prestação de contas do Executivo, conforme prevê a lei da nossa cidade.
Vereador Davi, depois Gilvão. Bom, vereadora Camila. Até acabou a luz. Até acabou. Alô? Gente. Alô? Alô? Vou suspender por 15 minutos para voltar à fase. Brinca não, Ju. 15 minutinhos para voltar a energia. Tá danado, como diria meu avô. Só contextualizando, pós-queda de energia aqui do plenário da Câmara de Vereadores de Vitória, sessão gravada, será publicada na íntegra. A gente chega, após discussões e encaminhamentos, ao momento da votação do projeto de lei 181, do processo 12.470/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória. O projeto de lei dispõe sobre licenciamento ambiental, avaliação de impactos ambientais e o cadastro das atividades poluidoras no âmbito do município de Vitória. A matéria já tramitou pelas comissões de Justiça, Meio Ambiente, Políticas Urbanas e Comissão de Desburocratização. Matéria em votação. Sim, aprova, não rejeita. Eu vou me inscrever aqui para justificar o meu não voto e o Gilvan sinalizou da mesma Eu forma. gostaria depois. Solicito a minha inscrição. Só. Vereador Varejão, vereador Gilvan, vereador Duda. Eu também, Excelência. Vereador Tigrão. Vereador Gilvan, falta o seu voto. Presidente não vota. Ok. Armandinho, depois do Armandinho, Luiz Paulo Amorim. Ok. Passo a condução dos trabalhos. Vou proclamar o resultado final. 11 votos sim, 2 votos não. Presidente não vota. Deninho licenciado, mas certamente teria aprovado. Matéria assim aprovada. Espeça-se autógrafo de lei ao Legislativo. Passar ao vereador André Brandinho na condução para que eu possa justificar. Vereadores, Cidade Vitória. Primeira coisa que o sistema da prefeitura foi solicitado uma declaração com relação ao que aconteceu, invasão de hacker. E a gente vai permanecer seguindo, atualizando e modernizando. Algo que é a segunda vez na gestão do Luciano Rezende também aconteceu por um prazo maior. Continua se aperfeiçoando e a gente vai insistir no aperfeiçoamento. Com relação à vinda do prefeito, concluímos um semestre. Temos o outro para o prefeito vir. Se concluímos um, o prefeito necessariamente precisa vir neste semestre, prestar contas daquilo que foi feito no primeiro semestre, e assim será feito, obedecendo o nosso regimento. Com relação aos trabalhos da casa, obediência, dependência, foram alguns dos rótulos, boiada, foi uma das coisas que foram faladas. Superserviência. Deninho teria subserviência. Tratoragem. Subserviência. Tratoragem. Isso, eu paro para pensar qual que é o objetivo. Quando eu vejo a declaração de voto das duas vereadoras da esquerda, que, via de regra, e no Brasil inteiro foi assim, querendo normatizar de uma forma com que o empreendedor fique submisso aos políticos, é o que se busca. É aí que os esquemas de corrupção no Brasil inteiro aconteceram. Eu preciso de uma licença para conseguir, peça algum político, porque o negócio é feito para não acontecer. É tanta licença, tanta dependência. E uma coisa precisa ficar claro, Carla e Camila. A lei de proteção ambiental são federais. Elas serão observadas também no município de Vitória, por óbvio. Em nenhum momento se discute cumprimento ou não cumprimento. O que está sendo debatido, e que bom que os vereadores aprovaram, é virar para o empreendedor da cidade de Vitória e dar um alento, dar uma esperança, dizer que o processo chega ao final. Eu dou o exemplo do supermercado OK. Supermercado OK de São Pedro,
Jardim Camburi, Vila Velha e Cariacica. Minha mãe é médica do trabalho no OK. Foi dada entrada projetos ao mesmo tempo, nos 4. Os de Vitória não aconteceram. É tanta burocracia para vencer que as pessoas desistem no meio do caminho. Nos últimos 16 anos, a cidade de Vitória teve à frente dela 2 prefeitos da esquerda, que ao tempo todo se empenharam em normatizar de tal forma que tornava impossível vencer. Diminuir esse aparelhamento é o que se propõe. Esse controle, que possa acontecer de forma mais rápida, que possa acontecer com a dinâmica do mundo moderno. Eu já vi aqui na Câmara o debate sobre Uber e táxi, como aquilo que era o avanço e o retrógrado sendo debatido. E a gente precisa entender esse dinamismo de mercado. Avançamos tanto, inclusive na área ambiental, na gestão passada. Aí, Maurício, que é quem está aqui, do Cidadania, leve o reconhecimento público à gestão que era do prefeito Luciano Rezende e que era do Luiz Emanuel à frente. Precisamos entender que avançamos na área da normatização, mas era necessário a liderança do Lourenço e do Tarcísio para ir mais à frente. Afinal de contas, a gente precisa andar para frente. E esse caminhar é o que se apresentou à casa e os vereadores conseguiram. Conseguiram entender a importância de votar, de participar do debate. As instâncias, o projeto vem e precisa acontecer, as reformas. Aí, vereadores, por fim, eu faço a ressalva. Precisamos construir aqui, antes que falem, que estamos fazendo de última hora, a revisão do plano diretor urbano. Porque é isso que falarão na cidade. Eu já falo isso há 10 meses aqui na Câmara de Vereadores. Estudem, leiam, dialoguem com as comunidades, com os bairros, para que a gente entenda quais são os desafios urbanísticos propostos para a cidade neste tempo. Lenise avançou até um ponto. Precisamos avançar mais, mas o PDU de Vitória não reflete o anseio de sua população, essa é a minha opinião. Precisamos empreender. A construção civil precisa assegurar a qualidade de vida de nós, moradores. Precisa avançar dentro de Vitória. Temos em Vitória uma política habitacional muito cruel, porque a baixa oferta de produtos eleva os preços. Precisamos verticalizar alguns bairros. Precisamos entender aquilo que é... Precisamos entender o que é déficit habitacional, porque isso impacta o nosso trânsito, impacta a nossa violência. Aí eu preciso dar os parabéns ao prefeito, que lança no centro da cidade um projeto habitacional sem ser o Minha Casa Minha Vida. O retrofit que passará aquele primeiro imóvel, logo quando, perto da antiga C&A, vocês viram, acompanharam pelo jornal? É fantástico ver moradores indo ao centro. Isso é revitalização. Prédio abandonado, perto da antiga Capitania dos Portos, ali na Gruta da Onça. Exatamente, em frente à antiga C&A. Quem tem filho pequeno, ele sabe onde tem C&A para tudo quanto é canto. Então, vereadores, que a gente possa assim, refletir o que a população quer. E quero concluir que a população não quer mais normas, criação de norma, burocracia. O que a população quer é facilidade. A nossa geração, tirando o Armandinho, que é o mais novinho da casa, a geração dos 35 mais, que pega aqui a grande maioria, Carla está com 37. Não, a nossa geração sonhou em ser funcionária pública, o que é meritório, mas precisamos lembrar dos empreendedores e precisamos entender e ansiar por uma geração que queira produzir. E isso é importante, esse é o desafio proposto. Próximo, Gilvan. Senhor presidente, me bota na lista para poder justificar meu voto. Bem, a Câmara
Câmara de Vitória quer transformar numa Venezuela, numa Cuba. Nem sorrir pode mais. União Soviética de Lenin e Stalin, 20 milhões de mortes. China de Mao Tse-tung, 65 milhões de mortes, de assassinatos. Vietnã, 1 milhão de assassinatos. Coreia do Norte, 2 milhões de assassinatos. América Latina, de Fidel Castro, Che Guevara, Nicolás Maduro, mais de 200 mil mortes. Juntando, em nome do comunismo, quase 100 milhões de assassinatos, em nome do socialismo, do comunismo. Pegam em bombas, pegam em armas, executam e falam de democracia. Eu indico esse livro, A Verdade Sufocada, a história que a esquerda quer que o Brasil não conheça, de Carlos Brilhante Ustra. Para mim, um herói nacional. A tortura, você tem que ter, no mínimo, um laudo de ML para provar que alguém torturou alguém. Cadê? Por conta de testemunhos de pessoas como Dilma Rousseff e Miriam Leitão, vocês estão de brincadeira. Está de brincadeira. Então, para mim, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra é um herói nacional por ter enfrentado esse comunismo no nosso país. Falando nisso, pessoal da esquerdinha aí, quero falar aqui sobre um posicionamento de um deputado estadual prostado por desgovernador Renato Casagrande. É do senhor Fabrício Gandini. Ele diz: infelizmente, cabe destacar um momento de isolamento e de Vitória. Olha só, deputado, ainda bem que Vitória tem um prefeito que tem autonomia para gerir e fazer gestão na sua cidade. Não se vendeu para esse governador, como muitos prefeitos fizeram. Aqui em Vitória, temos um prefeito que não toma benção ao teu governador, Fabrício Gandini. Então, que bom que Vitória não se ajoelha diante de um ditador, como a Vossa Senhoria, não merece ser chamado de Vossa Excelência, como Vossa Senhoria se ajoelhou para esse desgovernador. Continua Fabrício Gandini. Uma cidade que precisa avançar no seu integral, na escola integral. Em 8 anos da gestão que você participou, fizeram 4 escolas em tempo integral. Em 8 anos, 4 escolas. Em 10 meses do prefeito Lourenço Pasolini, já temos 3 escolas. Ou seja, já temos um total de 7. E ano que vem terá mais 3, no total de 10. Ou seja, em menos de 2 anos, terão 6 escolas em tempo integral. E vocês fizeram apenas 4. Continua o deputado estadual da base desse desgovernador comunista Renato Casagrande. Está havendo um caos na saúde. Deputado, levante sua voz para esse desgovernador. Está um caos na saúde do Estado, está um caos na segurança pública, e o senhor não fala nada. Por que será? Suas emendas parlamentares estão sendo aprovadas pelo governador Renato Casagrande? Faço a pergunta de novo ao senhor Fabrício Gandini. Suas emendas parlamentares estão sendo aprovadas pelo governador? Com certeza estão, porque levantar a voz contra esse ditador, o senhor não levanta. Para terminar, segundo o deputado estadual Fabrício Gandini, base do desgovernador Renato Casagrande, infelizmente, estamos vendo uma vitória, infelizmente, estamos vendo Vitória ir para um caminho totalmente diferente daquilo que ele gostaria de ir. Que bom, prefeito Lourenço Pasolini, que o senhor está conduzindo Vitória para um local diferente que Fabrício Gandini e seu Renato Casagrande gostariam de ter. Parabéns pela sua autonomia, parabéns por não se ajoelhar
a esse ditador Renato Casagrande, que está destruindo a saúde, a educação, a segurança pública. Hoje, presidiário tem mais direito que os policiais do nosso Estado. Está um caos na segurança pública. Nossa segurança pública, por culpa desse desgovernador, está na UTI, e nós temos um deputado aqui, base do governador Renato Casagrande, querendo ser prefeito de Vitória. Dizer para você, para terminar, pode vir novamente, Fabrício Gandini, candidato a prefeito de Vitória, que nós vamos derrotar o senhor novamente. Nem sequer para o segundo turno o senhor foi, perdeu para o PT. Vereador Dalton Neves. Presidente, justificar também. Infelizmente, não tem como a gente mostrar aqui as imagens ali, no PowerPoint ali, mas vou mostrar aqui uma imagem de um deserto acima, 2016, e uma das cidades mais desenvolvidas do mundo, 2021, em 5 anos, Emirados Árabes. Aí aqui fala aqui, se fosse no Brasil, ainda estaria esperando algumas licenças, né, ambientais, algumas licenças de obras, se fosse no Brasil. Então, eu fico assim, um pouco... Vou colocar a palavra chateado, ao ouvir a palavra subserviência, porque dá para interpretar várias coisas. Quando fala que você é subserviente, fala que você está ali amarrado, você está ali alienado. E foi semana passada, já tive até uma pré-discussão aí com o vereador Deninho, né, e falei, eu estou aqui vereador, e eu não vou bater continência para vereador, não vou bater continência para o executivo, não vou bater continência para ninguém. Então, eu fico chateado. Aí eu vou e te falo, será que essa palavra de subserviência não foi porque se percebeu que há uma intenção de pessoas que querem ver uma cidade com menos burocracia, uma cidade onde se consegue ajudar o empreendedor, consegue se desenvolver a cidade. Então, eu particularmente, agora eu estou falando de mim, eu fico chateado ao ouvir isso. E me leva a pensar que ser subserviente é porque defende alguma bandeira, a bandeira do desenvolvimento. E as bandeiras que vocês defendem, vereadora? As bandeiras que vocês defendem, talvez para deixar as pessoas alienadas também à ideologia de vocês. Será que isso aí também não é ser subserviente a um sistema também, não? Defender a ideologia de gênero, defender aí o maconheiro, o queimador de rosca. Será que isso aí também não é ser subserviente, não? A um sistema? Então, eu não estou falando que é, não, estou perguntando. Estou fazendo uma pergunta. Porque colocar esse título a vereadores, porque defende um posicionamento, porque expressam o seu voto naquilo que querem de melhor para a cidade, porque defende uma bandeira. Então, quero deixar registrado, a vereadora, eu não estou te imputando esse título de subserviente. Eu estou fazendo uma analogia, que ao você me intitular como subserviente aqui, subserviente, é porque eu já estou até estressado, subserviente. Ao defender aqui um posicionamento que eu quero ver, né, que eu gostaria de ver uma cidade mais desenvolvida, uma cidade mais dinâmica, uma cidade crescendo, eu te faço essa pergunta. Ao você defender algumas outras bandeiras também, você não é subserviente?
Deixa a palavra gravada ali, subserviente. Tá? Então, lamentável me imputar, eu me senti, falou que os vereadores eram subservientes, eu me senti assim, e eu saio daqui hoje triste. Vereador Armandinho. Quero justificar também, presidente. Só lembrando que a EDP está lá fora mexendo na rede, então a qualquer momento pode cair a nossa rede elétrica. Antes de começar meu tempo, Eurico Miranda também fazia isso em São Januário, no jogo do Vasco, né? Quando o Vasco estava perdendo, tchuf, desligava. Cidade de Vitória. Hoje nós aprovamos um marco na desburocratização do licenciamento ambiental na nossa cidade. Tudo isso vem de acordo com a premissa que nós defendemos, um Estado menor, mais eficiente, e que o empreendedor não precise ficar dependendo de favores políticos para empreender, para licenciar e começar a sua atividade, gerando emprego e renda na nossa cidade. É isso. Hoje nós vivemos um choque de desburocratização na cidade de Vitória, fruto da participação ativa da Câmara Municipal, do nosso mandato e da gestão do prefeito Lorenzo Pasolini. Isso nos traz muita felicidade. Felicidade em saber que estamos no caminho certo, estamos num caminho de ter liberdade econômica, estamos num caminho de fomentar as empresas, os empreendimentos e as pessoas que aqui queiram investir com regras claras, com uma legislação atualizada, com uma legislação moderna e de fácil entendimento, para todos aqueles que porventura vierem para Vitória. E venham. E para aquele cidadão que sabe o quão sofrido é sustentar o próprio negócio, o labor do dia a dia para pagar os boletos no final do mês, pode ter certeza, é menos uma dor de cabeça na renovação do seu alvará. É isso que nós devemos à sociedade, aquela que paga o salário dos representantes, de nós, servidores públicos, por tempo determinado pela eleição, ou da máquina pública da Prefeitura de Vitória, de todo o município. Essa prestação de serviço tem que ser continuada, e é inadmissível que nós tenhamos, ainda em 2021, diversos órgãos arcaicos, verdadeiros cartórios, que ficavam obstruindo as atividades econômicas. Tanto é que passamos aqui nessa Casa de Leis, também com meu pedido de urgência, a lei do licenciamento de obras, né, que reduziu até 72 horas o licenciamento de algumas atividades e das pequenas reformas. Desta mesma maneira, estamos fazendo com o licenciamento ambiental, protegendo o ambiente jurídico, o ambiente do empreendedor e também o meio ambiente. Uma construção coletiva, uma construção com a qual nós participamos e queremos parabenizar o Executivo Municipal por liderar o prefeito Pasolini, por liderar a cidade de Vitória no caminho certo, no rumo certo, no tempo e na hora. Muito obrigado e com enorme satisfação continuamos a nossa semana fazendo a diferença na cidade de Vitória. Vereador Luiz Paulo Amorim. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Carla, vereadora Camila, a todos que nos assistem. Eu, no dia 7 de julho, fiz uma indicação ao prefeito de Vitória solicitando um estudo para a viabilidade sobre a questão do Parque Jesus Nazaré. Viabilidade no sentido de criar o Parque Municipal Urbano Jesus Nazaré. E, a partir desse nosso pedido, que foi uma solicitação da comunidade, o companheiro Russinho, o Israel, e todos que nos procuraram, a gente fez essa indicação ao vereador Anderson. E foi encaminhado para o secretário Tarcísio Fueger, que fez uma assembleia lá no bairro Jesus Nazaré, inclusive a vereadora Carla estava presente, fez uma apresentação bacana, legal, e hoje
às 2 horas, das 14 horas, o prefeito estará assinando um decreto criando o Parque Municipal Urbano de Jesus de Nazaré. A gente fica muito feliz, vereadora Carla, uma solicitação nossa que o prefeito solicitou ao secretário e prontamente foi atendido. E hoje a gente estará lá participando desse momento tão importante. Eu quero agradecer aqui a Secretaria de Meio Ambiente, quero agradecer ao prefeito Lorenzo Pasolini por essa atenção à nossa indicação, porque realmente é muito importante para uma comunidade, principalmente quando se trata de uma comunidade de periferia, uma comunidade carente, ter um parque onde as pessoas possam fazer exercício ao ar livre, pode levar as crianças para brincar nesse local. Então, a gente fica muito feliz. Pois não, vereador? Pode não, eu lembrei que não pode na justificativa. Ah, tá. Mas se a senhora quiser falar... Então, quero aqui subir aqui para agradecer e dizer que a gente fica muito feliz quando a gente vê as áreas periféricas sendo atendidas, sendo colocado como prioridade. E nós estamos aqui para lutar para que outras áreas também possam receber benefícios, tanto parques como praças, porque a gente vê nessas áreas, principalmente quando é área de morro, as crianças brincando, escadaria, no meio do pessoal armado. Então, a gente vê o que pode ser no futuro de uma criança dessa, vereador Maurício. Então, a gente fica aqui agradecido, sempre cobrando e sempre procurando fazer com que essas comunidades carentes recebam esses benefícios, que é de extrema importância, não só para as crianças, mas para toda a comunidade. Vereador Maurício. Por último, Carla. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, vossas senhoras e senhores que nos assistem aí na TV, no Face, no Instagram. Senhor presidente, eu fiz questão de vir cá registrar meu voto. Foi o que eu disse ontem, na discussão desse projeto na Comissão de Justiça, o porquê do meu voto favorável na Comissão de Justiça. Disse naquele momento, aqui nessa tribuna, que o desenvolvimento do nosso Estado, da nossa cidade, passa pelo meio ambiente. Citei, no caso, ali do Mestre Álvaro, uma grande rodovia que precisava de sair ali, e ficou 5 anos, sabe, Anderson Góes, para poder discutir na área do meio ambiente. Você vê Linhares e Soretama, aquele problema, onde mais morre gente no nosso Estado, naquela rodovia. Por causa de quê? Problema de meio ambiente, discussões que não são feitas, e essa casa, ela hoje, ela está dando uma abertura para essa Assembleia trazer junto ao governo do Estado a discussão melhor sobre a questão do IEMA. Mostrar a responsabilidade que o prefeito está tendo nessa desburocratização, em fazer com que grandes empreendimentos na nossa cidade possam ser construídos. Não quer dizer que essa desburocratização vai dizer que ela vai deixar de ser fiscalizada, porque existe lei federal que, inclusive, ela fiscaliza a questão do meio ambiente, que é a lei federal. A maior discussão no mundo hoje é a questão do meio ambiente. E o meio ambiente ele tem que se desenvolver com a economia. Basta ver que hoje você fala assim, na Amazônia é legal. O cara produzir, criar boi, fazer tudo, e fazer a floresta legal. Isso é uma coisa mundial. E esta casa, com muita responsabilidade, que eu venho dizer, que eu, no meu voto, com muitos nobres pares desta casa, com sabedoria, e fazer valer o direito da economia da nossa cidade. Nossa cidade precisa se desenvolver com respeito àquilo que ele merece, naquilo do imposto que paga, até na sua representação nesta casa. Sabe, Anderson, é por causa disso que eu falo e me manifesto no verdadeiro papel de uma casa que ela quer o melhor para a sua cidade. É dessa maneira que vou constar meus votos e vim discutir a necessidade de pessoa séria e responsável para poder brigar pela sua cidade e melhoramento. Quantos empregos vai surgir,
sabe, senhor presidente, com essa desburocratização, com essa nova discussão que vai ser feita na nossa cidade, sem politicagem barata ou algumas coisas escusas que fiquem com certas liberações que a gente tem visto aí acontecer, que para um pode, outro não pode. E isso aí, na desburocratização, o direito passa a ser de todos e fiscalizado, porque esta casa, em momento nenhum, vai deixar de fiscalizar. E eu digo isso que eu vou fazer esse papel, como sempre fiz, naquilo que é direito do cidadão e nossa cidade, que precisa de pessoa séria, responsável e competente nesse trabalho. E dizer a todos vocês, não quer dizer que eu votei sim, que eu vou deixar de fiscalizar, que isso aí é o nosso papel, que para isso fomos colocados cá. Senhor presidente, eu, não é meus parceiros aqui ficar chateado, mas eu gostaria que o senhor fizesse o levantamento de quórum. Nessa fase não tem. É a justificativa de voto. Bom, o levantamento de quórum, ele cabe. Então, teremos que fazer o levantamento de quórum, a pedido do vereador Maurício Leite. Maurício, isso é legítimo do jogo. Eu só não acho que é legal. Até porque, depois que mudou o regimento, fica um desrespeito às pessoas que ficam até o final da sessão. Então, é legítimo pedir o levantamento de quórum, mas nós temos oradores, e infelizmente, depois que vota, os vereadores se ausentam da sessão. Então, é legítimo o levantamento de quórum, mas, infelizmente, isso é muito ruim para o processo democrático. Fica aqui o meu repúdio. Senhor presidente, E o vereador faz isso senhor depois de presidente, justificar o voto dele, né? até fiz isso porque eu gostaria que todos os nobres pares estivessem nessa casa e respeito a nós. Foi por causa disso que eu fiz esse pedido, para não fazer os mesmos que estão aqui presentes passar pelo mesmo dilema que eu estou passando. Vereadores, Mas eu o vereador comungo da opinião do justifica Anderson e Góes. pede recomposição. Comungo da opinião do Anderson Góes, mas tem que cumprir o pedido do vereador Maurício Leite se manter o pedido. Presidente, eu quero só registrar que o vereador justificou e pede recomposição de quórum. Eu poderia ter pedido recomposição de quórum antes também, para não garantir o direito de fala, mas eu não fiz isso. Então, eu quero que isso fique registrado. Infelizmente, eu tenho que cumprir o regimento. Não, também. segue. André, a gente não tinha feito um combinado que nesse momento, após a votação... Não, após a votação, os vereadores justificam, porque assim, independente da recomposição de Sim, quórum, agora a Carla. gente está na fase da justificativa do voto. Elas já estão escritas, Não, tem que terminar, A justificativa não faz parte da fase dos oradores, Gente, só na parte dos não oradores foi- que não pode. Isso não foi o, Tá no o que regimento. nós discutimos. Infelizmente, nós votamos contra. Camila, Carla, mas a maioria aprovou o regimento da forma que está. Então, a gente tem que cumprir. Felizmente. Subserviência, vou falar novamente a palavra. Não garantiu o direito de fala aos demais, inclusive da oposição. Vereadores, recomposição de quórum. Lamentável o que está acontecendo. Concordo com os senhores, mas a posição que estou tem que cumprir o regimento. Antes de você finalizar, presidente, só um minutinho que eu quero tirar uma foto. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Como eu disse, pode fechar as portas, porque se só tem Câmara para aprovar projeto do Executivo, pode fechar as portas. Vereadores, como manda o regimento, não havendo quórum, declaro a sessão encerrada. Convidando os senhores para a próxima sessão, realizar-se no dia 3, é isso mesmo, Juscelino? Dia 3/11, às 9h30, para expediente interno, externo, ordem do dia, trabalho das comissões e o que mais ocorrer.